Este programa é livre para todos os públicos. Eu sou o Lúcio Domício, eu sou missionário aqui da comunidade Canção Nova, já há 26 anos. Então, dá para você ver que eu não sou tão novinho assim, né? Eu sou casado, a minha esposa chama-se Andréia Gisélia, na Canção Nova ela é conhecida como Gi. Nós temos 2 filhos, o Gabriel, que tem 20 anos, está morando aí bem pertinho da gente, ali no Rio Grande do Sul. E tem a Maria Clara, que mora conosco aqui em casa. E essa é a nossa família. E eu louvo a Deus, porque Deus escolheu esta família para mim. Agora eu pergunto para você, quem é a sua família? Como é que chama seu pai? Hã? Como é que chama sua mãe? Você tem irmãos? Como é que eles se chamam? Você já é casado? Como é que chama seu esposo? Como é que chama sua esposa? Como é que chama seus filhos? Eita, tá com dificuldade de lembrar o nome aí? Então erga o seu braço bem alto e diga assim: meu Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a minha família. E vamos aplaudir as famílias? Vamos bem dizer a Deus que nos deu uma família. E aí onde você está, pela TV, pelo rádio, pela internet, não importa, aonde você está nesse momento, louve a Deus pela sua família, porque a sua família é uma bênção, a sua família, ela é uma dádiva, ela é um dom abençoado por Deus. Diga mais uma vez comigo, a minha família é abençoada por Deus. Eu creio nisso. Amém? Pega comigo, por favor, a sua palavra de Deus, a Bíblia, se você está com ela aí. Hoje em dia a gente está tão moderninho, né, que já pega pelo celular ali, abre a palavra de Deus, mas onde quer que você pegue agora, pega a Bíblia. E nós vamos trabalhar uma passagem muito importante para nós aqui na Canção Nova, mas importante para todos nós, que é a palavra de 2 Crônicas. Então você vai lá no livro das Crônicas, tem Crônicas 1 e 2, você vai na 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15 e 16. Se você não conseguiu aí pegar a sua Bíblia, anota essa passagem em algum lugar. Vai no bloquinho de notas do celular, ou entra naquele WhatsApp que é seu, né, para você colocar os seus recados, e coloca essa passagem lá. 2 Crônicas 7, 15 e 16. E essa palavra diz para nós assim, aqui o versículo 15: os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. É Deus dizendo ao Lúcio nesse dia: Lúcio, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Versículo 16: pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre. E aqui tem 2 verbos. O primeiro verbo que Deus verbaliza é o escolher. Eu escolhi. E depois o outro verbo é santificar. Deus diz: santifiquei. Então Deus está dizendo para você nessa tarde que Ele escolheu você, Ele escolheu a sua casa, Ele escolheu a sua família. Uau! Olha, eu não sei como você fica, mas o meu coração fica profundamente grato diante de Deus. Porque Deus escolheu a minha família. E Ele escolheu a minha família para habitar na minha família. E na minha família, Deus está com os olhos abertos ao que acontece nela. Os ouvidos de Deus estão atentos
a oração que é feita na minha família. E Deus escolheu a sua família para que nela Ele pudesse habitar e santificar a sua família. Pois Ele escolheu e santificou a sua casa. O contexto dessa passagem bíblica, ela diz respeito à construção do templo, da morada de Deus. Nós conhecemos um pouquinho dessa história, mas vale a pena contar de novo. Davi sentiu essa intuição que ele tinha que tirar a Arca da Aliança da tenda e construir um templo para a habitação de Deus. E Deus disse a Davi: a inspiração é essa, mas não será você quem irá construir. Quem construirá a minha morada será Salomão, o seu filho. E Deus então dá a Salomão esta inspiração de construir para ele o templo onde ele habitaria para sempre. E Deus foi dando a Salomão a inspiração de como seria aquele templo. Como é que seria a arquitetura daquele templo? Como é que seria a engenharia daquele templo? E aí Salomão foi entendendo que para realizar um projeto de Deus é necessário caminhar no tempo de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela: para realizar um projeto de Deus é necessário caminhar no tempo de Deus. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala para ela: para realizar um projeto de Deus é necessário caminhar no tempo de Deus. Agora fala isso para a pessoa mais importante que está aqui nesse momento da pregação. Fala isso para você mesmo. Diz para você mesmo: olha, Lúcio, para realizar um projeto de Deus é necessário caminhar no tempo de Deus. A Sagrada Escritura vai nos ensinar que Salomão, ele levou um tempo para construir o templo de Deus. Veja, Deus está dizendo para você: Ele escolheu a sua família para morar na sua família, para ter os olhos e os ouvidos atentos à oração que você faz na sua família. Porém, Deus está dizendo a você que esse é o projeto dEle, mas é necessário aprender, sofrer as demoras de Deus. As coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. É preciso criar a intimidade para saber viver os momentos de Deus na edificação do templo da nossa família. E esse é um grande desafio para mim e para você, especialmente quando nós estamos lidando com os sofrimentos da nossa família. Eu me recordo quando o meu filho ele teve um nódulo no pescoço, e aparentemente aquilo seria um tumor maligno. Meu Deus, que desespero que foi para a gente aguardar o tempo do resultado dos exames. Depois, a angústia de esperar o tempo do diagnóstico médico. E depois esperar o tempo da cirurgia. Só que depois passou o tempo e hoje a gente vive o tempo do louvor, porque Deus agiu na nossa casa. Para tudo há um tempo. Ontem no meu Instagram eu recebi uma mensagem de um amigo de São Paulo, e ele me perguntava: quem é que vai celebrar a missa do Clube da Evangelização? Eu falei: aguenta aí que eu vou descobrir para você. Acionei o pessoal da televisão, voltei e falei para ele: olha, vai ser o padre Edmilson. Só que eu demorei um tempo para poder dar essa resposta para ele. Daí, a minha esposa, se ela tivesse assistido essa pregação, agora ela vai rir porque ela sabe disso. Ela passa a mensagem do WhatsApp 5 horas depois que eu respondo, né? Aí eu mandei a resposta para ele. Daí ele falou assim: olha, agora eu já não vou conseguir mais, porque eu estou aqui em São Paulo, são 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Mas a minha esposa está passando por um tratamento oncológico e nós temos a certeza da vitória de Deus. Tratamento oncológico, vocês sabem, ela está passando por um câncer, não é? Está fazendo um tratamento de câncer. Mas nós cremos na vitória de Deus, então nós queremos ir à Cachoeira Paulista, porque a Canção Nova é o nosso sustento. Então na quarta que vem nós vamos. Há um tempo, gente, quando as tribulações passam pela nossa porta,
E eu me lembro do Padre Fabrício, meu grande amigo, dizendo: ser forte na tribulação. Quando as tribulações batem na nossa porta, a gente precisa aprender a ser amigo do tempo. Porque no tempo é que Deus age. Guarda essa frase também na sua vida e para a sua família. É no tempo que Deus age. Nós precisamos aprender a edificar o templo da nossa casa no tempo de Deus. Templo e tempo são palavras muito parecidas. Então Deus escolheu. E aí vale lembrar o tema da nossa pregação, porque o tema da pregação de hoje é justamente esse. Deus escolheu e consagrou a sua casa. A sua família, ela é um projeto de Deus. Não duvide disso nunca. A pessoa que Deus escolheu do seu lado, ela é uma bênção de Deus. Não precisa coçar a cabeça e duvidar não, porque é. Ela é uma bênção de Deus. Os filhos que Deus lhe deu, sejam do coração ou sejam biológicos, eles são a bênção de Deus na sua vida. Ah, mas você não sabe o que o meu filho ou a minha filha está aprontando. Sei, eu sou pai de adolescentes também, gente. Já fui pai de crianças. E daqui a pouco vou ser pai de jovenzinhos. E daqui a pouco eu vou ser um vovozinho que vai ser pai de adultos, que já vão ter também casados, vão ter aí os netos. Eles são uma bênção. Porque eles são a medida exata que o Senhor escolheu para nos santificar. Então, se você está aí com o seu marido ou com a sua esposa, dá uma olhadinha para ela, para ele, fala nada, só olha, porque ele e ela já vão entender que é a medida exata para você ser santo. Eu sei por causa da minha esposa, gente. A minha esposa está na casa dos pais, porque meu sogro teve um AVC, e nós estamos administrando este tempo na nossa vida. Então ela está lá fazendo os cuidados com o pai dela, e eu gosto demais de barba, e Deus foi injusto comigo, porque Ele não me deu uma barba, mas eu sempre tento deixar uma barba, né? E a minha esposa detesta a minha barba. E eu estava tentando, no projeto Barba, essa semana aqui, e queria vir para essa pregação barbudo, né? Aí eu falei com ela ontem, ela falou assim: tu vai fazer essa barba, né? Eu olhei para ela e falei: não estou acreditando, né? Fiquei com raiva, falei: não vou não. Ela, mas você vai fazer a barba, né? Nem preciso dizer o final da história, né? Estou sem barba aqui, né? Então, essas coisinhas que são medidas exatas para a nossa santificação, gente. E se não fosse ela, não teria essa dinâmica da santificação, porque foi ela que Deus escolheu para mim. Agora olha mais uma vez aí para o seu esposo ou para a sua esposa e fala assim: que bom que foi Deus que escolheu você para mim. Fala, não fica com vergonha não, fala aí. Ai, Jesus. E já aproveita e põe a mão também no seu coração e diz assim: o Senhor escolheu e consagrou a minha família. Rapaz, eu acho que se vocês tivessem que me convencer de que isso é uma verdade, eu já tinha pulado desse palco, viu? Ou vocês não almoçaram aqui na Canção Nova, acabou o almoço, ou o pessoal que está acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação está falando mais alto que vocês. Enche o peito e fala isso com convicção. O Senhor escolheu e consagrou a minha família. Ele tem um projeto para minha família, para cada pessoa da minha família. O Senhor, Ele tem um plano. Eu creio, Senhor. Eu quero, Senhor, que os teus planos, todos os seus planos, se realizem. Amém. Amém, amém. Olha, gente,
imagina você, Deus fala para Salomão, constrói um templo. Aí você acha que ele saiu desembestado assim? Não foi. Ele foi escutando qual era o projeto de Deus para aquele templo. Aí eu pergunto para você agora, você tem escutado a Deus sobre o que Ele quer da sua família? Porque a gente precisa aprender a fazer isso, a escutar a Deus. Eu estou vendo ali a minha irmã de comunidade, a Natália. Ela namora o Dudu. É um dos caras mais santinhos da Canção Nova nesse tempo. Quando você encontrar o Dudu por a chácara aí, você pode dar um abraço nele e falar, Dudu, passa um pouquinho de santidade aqui, porque ele é um santinho. Estou mentindo, Natália? Não, né? Tá vendo? Eles estão namorando, estão construindo o projeto de vida para eles no casamento. Daqui uns dias eles são noivos, daqui uns dias eles se casam, daqui uns dias eles estão com a família deles. Qual é o segredo para o casamento da Natália e do Dudu dar certo? Escutar o que Deus quer para eles. Qual é o segredo para que a vontade de Deus se realize na sua casa, na sua família? Escutar o que Deus quer de vocês. Eu e a minha esposa, a gente está vivendo esse momento. O que Deus está dizendo para nós, com essa situação que nós estamos vivendo. E nós estamos nesse processo de escuta, para ver o que Deus tem para nós, a partir do falecimento do Padre Jonas Abib. O que Deus está querendo para nós, como família nesse momento, com meu filho morando lá no Rio Grande do Sul, a minha filha daqui uns dias fazendo 18 anos. Qual é o projeto de Deus para esse tempo? Porque lembra que eu disse para vocês que Deus age no tempo. Então para cada tempo há uma ação de Deus. Que tempo é o seu, na sua família hoje? Qual é o mover da mão de Deus para a sua família? Porque senão nós corremos o risco de errar na construção do santuário. O santuário de Deus, que é a nossa família. Porque me encanta sempre lembrar da expressão de São João Paulo II, que a família é o santuário da vida. E nós estamos edificando este santuário, que é o lugar da presença e da ação de Deus. Mas se nós não aprendermos a escutar, nós corremos o risco de errar. E é muito simples e muito fácil errar. Eu estou na minha casa, né? Só eu e a minha filha. E a minha filha estava de férias do trabalho, ela volta a trabalhar hoje, já voltou por sinal. E daí nós combinamos, então vamos fazer alguma coisa juntos, né? Já tem filho adolescente? Né? Sabe como é difícil querer pôr o adolescente do seu lado, né? Então eu falei, não, vamos fazer alguma coisa juntos. E foi tudo lindo, até um determinado momento. Porque a Maria Clara tem uma agonia de você encostar assim nela, não é? E eu sou de abraçar, de beijar. E a gente estava caminhando, eu falei, vem cá. Puxei assim. Daí ela se chateou. E aí deu um estranhado assim, ficou aquele clima ruim. E passou. E eu e a minha filha, a gente é muito igual. Muito, não é? Embora ela tenha muito da minha esposa, apesar de aparência física é toda da minha esposa, tem algumas coisas também que é de personalidade e temperamento da minha esposa, mas ela é muito parecida comigo, então é claro que eu e ela a gente se pega bastante, né? Então, a gente deixou passar aquele momento, só que depois no outro dia a gente precisou conversar. Eu falei, vamos dar uma volta, não é? Lá em casa tem um cachorro, viu gente, ele chama Russo. Queria tanto que ele fosse para o céu. Brincadeira. A gente gosta bastante do cachorrinho.
Ela falou, pega o cachorro aí, vamos dar uma volta. Ela já achou aquilo estranho. Vamos caminhar. Aí catamos o cachorro e fomos andando. E eu tentando achar o rumo da conversa. E daí a gente entrou no assunto daquele momento. Sabe qual foi o problema que aconteceu entre eu e minha filha? A escuta. Nós não nos entendemos naquilo que nós estávamos precisando ouvir um do outro. E aí o gesto do abraço causou a estranheza. Você está entendendo na prática o que eu estou querendo falar para você em relação a Deus? Porque se você não aprende a ouvir a Deus, vai desandar. Porque às vezes Ele vai ter uma intenção e você vai interpretar de outra forma. E porque você não vai entender da maneira correta como aquilo que Deus quer que aconteça e que seja feito na sua vida, você vai colocar em risco a construção do santuário da vida. Seja bem honesto comigo, não é? Você que está aí no Japão me escutando agora, a Canção Nova chega lá no Japão. Então você que está aí no Japão, porque talvez aqui no Brasil não aconteça isso não, mas você que está aí no Japão me ouvindo agora, não acontece isso aí na sua casa também? Que às vezes você tem uma boa intenção e porque a pessoa não te escuta direito, ela não te entende e dá tudo errado? Não dá uma M bem grande? É assim na nossa vida com Deus. Para e pensa um pouquinho nas coisas que você está vivendo, no tempo que está a sua família. Você está conseguindo entender toda a pedagogia que Deus está fazendo com você? Você está conseguindo respeitar o tempo de Deus na sua família? É muito importante que eu e você entendamos isso. É preciso ouvir, é preciso respeitar, para que nós não nos desviemos do projeto de Deus, que é consagrar e santificar a nossa família. Qual é o projeto de Deus para a sua família? Qual é o projeto de Deus para a sua família? Sabe, no Instagram, eu recebi uma mensagem na virada do ano, e eu fiquei assim muito entristecido, e decidi mesmo a seguir o pedido de oração que me foi feito lá no Instagram, porque era a virada do ano. Uma senhora entrou no Instagram e disse assim, por favor, reze pelo meu irmão, porque ele bebeu muito, ele está completamente bêbado e ele saiu desorientado daqui de casa. E a gente não sabe onde ele está e nem se ele vai voltar. O nosso Instagram também é para isso, viu, gente? Talvez é mais para isso do que por qualquer outra coisa. Não é para ficar no like. É para a gente receber as suas intenções de oração e se colocar em intercessão. E eu rezei mesmo, e depois, acho que foi dia 2, por aí, não me lembro direito, eu passei uma mensagem de novo para essa senhora. Sim, teve notícias do seu irmão? Ela disse que ele tinha voltado para casa e que as coisas estavam tentando se ajeitar. Veja, é um episódio tão difícil de ser administrado. Mas qual é a obra que Deus está fazendo nessa família a partir dessa dificuldade? Quais são as dificuldades que estão presentes na sua casa hoje? E o que Deus está querendo fazer a partir delas? Porque não se distancie desta realidade. Os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Que lugar? A sua casa. Pois eu escolhi e santifiquei. Onde? A sua família. Deus está na sua casa. Diz isso comigo. Deus está na minha casa, na minha família. Eu creio nisso. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Porque nesse tempo eu gostaria de me valer, não dos meus pensamentos, porque eles são falhos. Mas eu gostaria de me valer do pensamento da igreja para entender o projeto de Deus para a nossa família. Então a gente vai caminhar com o pensamento papal,
com o pensamento dos papas. Eu vou usar bastante São João Paulo II, porque sou muito devoto dele, mas ele é considerado o Papa das famílias. E eu usei também esse livro aqui, que é Lançamento da Canção Nova, e A Família, Como Vai, como base para a preparação dessa pregação também. Nesse livro, o autor, ele se utiliza bastante dos pensamentos e ensinamentos de São João Paulo II. Foi por isso também que eu escolhi este livro como base da pregação. Por quê? Porque eu quero me valer muito da vida de São João Paulo II, que foi gasta durante o seu pontificado por duas grandes vertentes. A vertente da juventude e a vertente da família. Ele é o Papa da família. E o que São João Paulo II, ele começa a delinear como missão, como projeto de Deus para a nossa família? No encontro do Papa com as famílias em 1997, no dia 5 de outubro, o Papa disse assim: através da família, toda a existência humana, ela é orientada para o futuro. Através da família, toda a existência humana é orientada para o futuro. Nela, o homem vem ao mundo, cresce e amadurece. Nela, na família, ele se torna um cidadão sempre mais maduro do seu país e um membro da igreja sempre mais consciente. Está entendendo? Onde é que está a base da sociedade? Pisa aí no seu chão, assim, ó. Pisa. Faz assim comigo, ó. Pisa aí no seu chão. Sabe onde é que está o chão da humanidade? Onde é que está a base de sustento para que a humanidade caminhe? Meu irmão, minha irmã, está na família. Em 1997, São João Paulo II disse isso: através da família, toda a existência humana é orientada para o futuro. Em outro momento, São João Paulo II disse: o futuro da humanidade passa pela família. O futuro da humanidade passa pela família. Se nós destruirmos a família, nós vamos destruir a humanidade. Se a gente desintegrar a família, essa constituição divina, na sua originalidade, nós vamos desintegrar a sociedade e a orientação dessa sociedade para o futuro. Nós vamos nos perder. E aí eu digo isso para você: se você não cuidar da sua família, não reconhecer que dentro da sua família, ali está Deus e a presença de Deus, você se perderá e toda a sua família se perderá juntos. Eu sempre gosto de lembrar disso, gente. Eu fui educada numa família desestruturada, mas ali existia a semente do verbo, a semente de Deus. Chuva ou sol, domingo, 11 horas da manhã, minha mãe pegava os 4 filhos e levava na catedral, ali em Goiânia, na catedral do bairro Campinas, e nós participávamos da missa. Foi uma semente plantada, que no meio daquele caos, ali habitava Deus. Estou dizendo isso porque talvez você pode, no meio dessa pregação, entender erradamente que Deus habita nas famílias perfeitas, e por isso elas conseguem se orientar. Não! Não! Nossa família passa pelos tempos, os tempos onde está tudo bem, e os tempos onde estão as grandes tribulações na nossa casa. Os tempos da saúde e os tempos da enfermidade, os tempos da vida e os tempos da morte.
Mas se nós nos reconhecemos como família cristã, como santuário da vida, e a vida é Deus, como santuário de Deus, nós continuaremos orientados para o céu. E a nossa orientação de vida poderá orientar outras famílias que estão perdidas. É por isso que São João Paulo II não tem medo de afirmar que o futuro da humanidade passa pela família. Deus estruturou um modelo de família a ser seguido desde os primórdios. Volta lá em Adão e Eva. Volta lá em Adão e Eva. Deus instituiu um modelo de família. Ele ainda aperfeiçoou este modelo para iluminar melhor a nossa vida, quando Ele chamou José e Maria. Nós somos responsáveis por gerar e educar novos cristãos. Pessoas de bem, promotoras do bem, que possam a partir da própria vida revelar a existência e a crença num Deus vivo e verdadeiro. Quando Deus nos dá os filhos, sejam eles os biológicos, os do coração ou os espirituais, Deus está nos dando nas mãos alguém para ser gerado, criado como cristão. Como cristão. Como cristão. Esses dias eu tive uma conversa bem séria com a minha filha, e entre tantas coisas que nós conversávamos a respeito da vida dela, como eu falei para você, ela é muito parecida comigo, né? Então ela é super, mega power, intensa em tudo. E a gente conversando sobre isso, aprender a dosar a intensidade da vida. E eu dizia, olha Maria Clara, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você faz aquilo e tal, mas acima de tudo, não se esqueça, você é uma pessoa que tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Você se encontrou pessoalmente com Jesus. Você foi batizada, você fez primeira Eucaristia, você tem o sacramento do Crisma, você vem de uma família de berço católico. Todos esses conselhos que eu te dei antes desse, eles perdem a força se em primeiro lugar você não colocar a sua espiritualidade em dia, a sua relação com Deus em dia. Você está entendendo do que São João Paulo II está falando? Porque as famílias cristãs conversam disso. Elas não negam os sofrimentos que elas vivem. Porque nesse momento não era um momento de alegria lá em casa. Era um momento de dor, de desafio da minha filha. Mas em meio à dor e ao desafio, fazer reconhecê-la como alguém que tem Deus. Porque quando Deus nos dá um ser humano, para ser chamado de filho ou de filha, Ele nos dá com essa missão: faça desse ser humano um bom cristão. Para um pouquinho e pensa na rotina da sua casa. É a rotina de uma família cristã? Nosso Deus é o Deus do hoje, não importa o que passou, o importante é agora. Agora a gente tomar consciência disso e viver uma realidade mais cristã. Vamos voltar aqui em São João Paulo II, agora nós estamos ali em 1994. Olha que bonito o que ele fala na Carta às Famílias. É um documento que eu recomendo para todas as famílias lerem. Todas as famílias. Leiam essa carta de São João Paulo II às famílias, foi publicada em 1994. Ele escreve assim: a família se acha no centro do grande combate entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre o amor e o quanto a este amor se opõe. A família está confiado o dever
não é opção, é um dever. Qual dever? De lutar, sobretudo, para libertar as forças do bem, cuja fonte se encontra em Cristo Redentor do homem. O que São João Paulo II está falando? Que a nossa família está sofrendo um ataque violento, para que ela deixe de ser família. Para que nós deixemos de viver a nossa família tendo Cristo no centro. Cristo no centro, Ele ordena todo o restante da nossa família. Pois Cristo é o amor perfeito do Pai. E Ele liberta a nossa família para o amor. É por isso que os valores da família são defendidos pela igreja. E os valores da família são defendidos pela igreja como inegociáveis. Não se negocia os valores da família. Eles são invioláveis. A igreja, ela se ergue como uma mãe defensora e diz: na família não se toca. Diz isso comigo: na minha família não se toca. Daí Bento XVI, nosso querido Bento XVI, que foi sepultado recentemente, hoje, mais especificamente, né? A estabilidade da família está particularmente em perigo. Para salvaguardar a família, é necessário ir com frequência contra a corrente. Gente, todo mundo está mandando ir para a direita. A família cristã, ela vai para a esquerda frequentemente. Ela vai contra a corrente. Contra qual corrente? A corrente da cultura predominante. Qual é a cultura predominante? Uma cultura anticristã. E o que Bento XVI diz? Isso exige das famílias paciência. Diz comigo, eu vou falando e você vai repetindo. Nadar contra a corrente da cultura da morte exige da minha família. Vai contando com os seus dedos assim, ó. Paciência, esforço, sacrifício, busca incessante da compreensão. E Bento XVI, ele ainda insiste com as famílias. Nos dias de hoje, os cônjuges superam as dificuldades e conservam-se fiéis à sua vocação, recorrendo ao auxílio de Deus através da oração e participando assiduamente nos sacramentos, de maneira particular a Eucaristia. O que Bento XVI está dizendo para mim e para você? Ou reza, ou reza. Ou se aprende a rezar em família, ou se aprende a rezar em família. E não pense aquelas longas orações. Quando o seu filho, a sua filha aprendeu a andar, ele se levantou e saiu andando de uma vez? Não foi passo por passo? Não foi primeiro se arrastando, depois engateando, depois começou a dar os primeiros passos? Foi assim, devagarzinho. Também a conquista de uma vida de oração em família precisa ter um começo. Talvez você vai começar ali a se arrastar, mas daqui a pouco você vai estar andando. E aqui Bento XVI, ele faz o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Qual é o sacramento que ele mais indica que eu e você participemos? Da Eucaristia. Gosto de lembrar do Monsenhor Jonas Abib, Eucaristia é nosso tesouro. A Eucaristia é fonte de vida.
Ao comungar o Senhor, Ele vai nos fortalecendo e Ele vai nos educando a ter os seus pensamentos e os seus sentimentos, porque assim como Paulo ensinou, ele vai deixando de ser ele mesmo e vai se tornando um outro Cristo. É isso que Bento XVI está dizendo para mim e para você. Pela Eucaristia nós vamos nos tornando outro Cristo. E aí nós vamos tendo força. Vamos voltar lá? Força para nadar contra a corrente. Então a gente vai tendo força para ter paciência, esforço, sacrifício, busca incessante da compreensão. Meus irmãos, pela família, por uma família, pela sua família, unida, sólida, a sociedade pode respirar os verdadeiros valores humanos. Os verdadeiros valores humanos, autênticos, e então se abrir ao Evangelho. Quando a família ela é o que ela deve ser, o Evangelho se torna encarnado na nossa vida. O Evangelho vai sendo vivido, e o Evangelho vai sendo comunicado a partir do que ele é. E aqui mais uma vez eu me lembro do Monsenhor Jonas Abib, que nos puxava a orelha sempre, que nós da Canção Nova precisamos ser evangelho vivo e vivido. Não se espera menos de um membro da Canção Nova, de que ele seja um evangelho vivo e vivido. Portanto, a gente já entendeu, existe um projeto original de Deus, que é a edificação do santuário da vida. E a partir das famílias a sociedade se ordena, ela se perpetua, ela avança, ela vai para frente. Então eu e você precisamos acreditar, confiar e viver a nossa vocação de família cristã. Sabe, gente, não é hora da gente ficar tentando provar o que não é. Tem muita falácia sobre novos modelos de família. Eu e você não precisamos ficar batendo boca com ninguém para dizer que aquilo não é família. A gente só precisa viver com fidelidade o projeto de Deus. A gente só precisa disso. É a força da verdade vivida com autenticidade. Olha que bonita essa frase. É a força da verdade vivida com autenticidade. E eu achei bonito mesmo, viu? Nem de papo, nenhum papo não, essa frase é minha. Mas olha só, a força da verdade vivida com autenticidade. O que ela gera? Ela gera testemunho. E o testemunho arrasta. Ontem eu vi um videozinho no Instagram que eu achei bem interessante. Era um time da Croácia, um time de basquete. E era a semifinal. E o técnico liberou um dos principais jogadores da semifinal. Ele não iria jogar, ele foi dispensado da semifinal. Sabe por quê? Porque a esposa dele ia ter o primeiro filho. E ele foi dispensado da semifinal para acompanhar o parto da esposa e estar presente no nascimento do primeiro filho. E aí os jornalistas caíram matando em cima daquele técnico. Como que numa semifinal ele liberava aquele jogador? Aí ele perguntou para ele assim: você é pai? Não, mas é a semifinal. Outras semifinais aparecerão por aí. O nascimento do primeiro filho é um momento único que o pai e a mãe devem acompanhar. Isso é família. Está entendendo a força de um testemunho? Ele não precisou ficar brigando com aquele jornalista. Ele nadou contra a corrente da forma como Bento XVI ensina, dando um testemunho autêntico da verdadeira família cristã. E aí eu quero ir concluindo essa pregação, mais uma vez com João Paulo II, quando ele diz da experiência de vida que ele fez. São João Paulo II ainda era muito novinho, e essa parte, esse testemunho de São João Paulo II está aqui no livro, viu? Quer entender melhor? Lê o livro aqui que você já vai perceber, que aqui o autor, o Ítalo, ele fala bastante dessa parte de São João Paulo II. E aí ele faz o quê? Quando João Paulo II experimentou, o amor me explicou todas as coisas. É uma das frases de São João Paulo II que mais me encanta. O amor me explicou todas as coisas. E aí a vida de São João Paulo II passou a ser orientada
no sentido do amor como doação. Porque para São João Paulo II, amor é sempre doação. Amor nunca é recebimento, amor é sempre doação. Então a família, na compreensão de São João Paulo II, é o ambiente privilegiado, onde cada pessoa aprende a dar amor. E quanto mais vai se dando amor, mais vai se recebendo amor, e mais vai deixando que o amor transforme toda aquela realidade familiar. Portanto, o amor é o ponto de partida e de chegada, é um meio para se resolver todas as questões da família. Olha mais uma vez aí para sua esposa ou para o seu esposo e diz para ele assim: aquilo que você... Alô, família, acorda! Isso mesmo, repete comigo. Todo mundo, bem alto. Aquilo que você não conseguir resolver pelo amor, não tente resolver de outra forma. Porque é isso, gente, o amor é o ponto de chegada e é o ponto de partida, e ele é um meio para se resolver todas as coisas da nossa casa. Agora, como é o amor na família, na compreensão de São João Paulo II? Ele tem que ser cotidiano, ou seja, é de todo dia. Ele tem que ser paciente, ele tem que ser serviçal, ele precisa ser curativo. Olha, ele precisa ser desprendido, e ele precisa ter algo muito presente dentro dele, que é a capacidade de perdoar. O amor que transforma a nossa família é um amor que perdoa. É inadmissível a gente querer se relacionar com Deus sem se abrir ao perdão. Perdão de pequenas ofensas, perdão de grandes ofensas. Perdão de pequenas decepções, perdão de grandes decepções. Mas o amor sempre vence. Aí em 1981, caminhando para o nosso finalzinho aqui, para a gente rezar um pouquinho. Em 1981, São João Paulo II escreveu a belíssima carta a familiares consórcios, que o Padre Zezinho depois transformou naquela música que o Brasil inteiro e o mundo inteiro canta, a oração da família. Ele extraiu ali a familiares consórcios. Mas aqui São João Paulo II diz assim: amar a família significa empenhar-se em criar um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. O que vai se desenvolver na família? O amor. Quando o amor se desenvolve, a família se desenvolve. A família fundamentada e vivificada pelo amor é uma comunidade de pessoas, e a sua primeira tarefa é de viver fielmente a realidade da comunhão. Amar a família é estimar os seus valores e as suas possibilidades, promovendo-os sempre. Amar a família significa descobrir os perigos e os males que a ameaçam e superá-los. E aqui eu só dou uma puxadinha de novo em Bento XVI, que ele diz assim: queridas famílias, a realidade do amor é maravilhosa. É a única força que pode verdadeiramente transformar o universo e o mundo. Vou repetir essa frase de Bento XVI. A realidade do amor é maravilhosa. É a única força que pode verdadeiramente transformar o universo e o mundo. E aí o Papa Francisco, ele diz assim, que o amor na nossa família, ele vem sempre acompanhado de 3 palavras: com licença, obrigado e desculpa. O Papa Francisco falou isso em abril de 2014, na catequese que ele fez. O amor nas famílias vem acompanhado de 3 palavras. Vamos repetir essas 3 palavras? A primeira, com licença. A segunda, obrigado. E a terceira, desculpa. Sabe, gente,
O amor, ele é uma coisa do cotidiano. Sabe, não espere somente os fatos extraordinários para você perceber que o amor acontece na sua casa e você pode manifestar. Vou te contar aqui algumas historinhas. Peço desculpas para vocês por mais uma vez falar da minha família, mas ontem eu fiquei no trabalho até mais tarde. Espero que a minha esposa não escute isso, porque senão ela vai ficar brava comigo, mas eu fiquei até mais tarde. Aí passei para minha filha uma mensagem. Falei: Maria, tem leite em casa? Tem creme de leite? Então põe água no fogo aí que o papai vai chegar e vai fazer um macarrão para a gente jantar. Lá em casa os 4 cozinham e cozinham muito bem, viu? Só que eu cheguei em casa, a minha filha já tinha feito todo o macarrão e tinha posto a mesa e estava me esperando para jantar. Quais as 3 palavrinhas do Papa Francisco? Qual que eu usei? Obrigado. A gente precisa ter gratidão àquilo que os nossos membros da família fazem por nós. Sabe quando seu tênis chulezento está lá e a sua esposa pega o seu tênis e lava? E você esquece de dizer obrigado? Não esquece não, fala. Vou te dar outro exemplo aqui, ao vivo e a cores. Eu estou edificado de ver a expressão de amor dela para com ele o tempo todo. Eu estou edificado de ver o quanto a senhora demonstra amor por ele. Sim, o tempo todo a senhora amando, e amando, e amando, e amando. Está vendo? É uma família, e é um testemunho de família. A gente não precisa ficar brigando para dizer o que não é família. É só a gente ser família cristã. E eu termino com um testemunho de uma família que mora aqui em Cachoeira Paulista. Eles são fisioterapeutas, eles são do Rio de Janeiro, daquela região dos lagos. E eles vieram para Canção Nova por causa da enfermidade do filho. Ele tem uma enfermidade rara que vai atrofiando os músculos. Gente, já tem assim, acho que mais de 5 anos que eles moram aqui. E eu os encontro praticamente todos os dias na missa. E todos os dias é uma expressão de amor com aquela criança. Hoje ele já está mais jovenzinho, e eu tenho visto que ele tem ficado mais tempo na cadeira de rodas. Eu não sei se ele não está conseguindo andar mais, mas uma coisa eu sei: aquele filho é muito amado. E aquele testemunho me converte todos os dias para ser uma família melhor. Volta na onde nós começamos e vamos ficar em pé para a gente rezar. Deus escolheu a sua família para escutar a oração da sua família. Os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos à oração feita na sua casa. Os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos à oração feita por você. Então erga os seus braços. O Padre Jonas nunca terminou uma pregação sem que ele pedisse o Espírito Santo. Ele poderia estar falando de qualquer coisa nesse mundo, mas ele terminaria a pregação pedindo o Espírito Santo. E eu quero terminar essa pregação do mesmo jeito, pedindo o Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus foi derramado sobre a nossa casa, se o Espírito de Deus foi derramado sobre a nossa família, toda a nossa família será transformada. E nossa família será edificada no templo da glória de Deus, no templo da presença de Deus. E nós viveremos o tempo de Deus na nossa família. Então, com seus braços erguidos, peça o Espírito Santo sobre a sua casa. Pois eu te peço, Senhor, que no encerramento dessa pregação seja derramado o Espírito Santo sobre todas as famílias que estão neste rincão, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui com os braços erguidos. Que ela fique cheia do teu Espírito Santo, porque os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. E a oração feita agora, Senhor, é:
derrama o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo sobre quem está na TV. Derrama o teu Espírito Santo sobre quem está pelo rádio. Derrama o teu Espírito Santo sobre quem está pela internet. Derrama o teu Espírito Santo para quem está escutando agora, muito tempo depois que essa pregação aconteceu ao vivo. Mas derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, porque o Senhor escolheu e santificou a nossa casa. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaude para valer o Senhor. Aplaude, continua com seus braços erguidos lá no alto. E vai bendizendo ao Senhor por tudo que foi partilhado aqui, que foi apresentado neste lugar. Enquanto Lúcio falava, para que o amor reine na sua casa, é necessário que a base tenha como concreto o senhorio de Jesus. Repete bem forte: Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Da sua casa, do seu lar, da sua família, Ele é o Senhor. Jesus